Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mente Eficiente. Eu sou o Lucas Garcia e hoje vamos falar por que a Noruega se tornou um país tão rico. É um fato, a Noruega conseguiu chegar ao topo da economia mundial. O país escandinavo está no topo da lista mundial na maioria dos indicadores econômicos e de bem-estar. É um dos maiores países do mundo com rendimento per capita e a sua dívida é estável com cerca de 40% do PIB. Muito longe da dívida brasileira, que é o dobro, por volta de 78% do PIB. É um dos países com a melhor qualidade de vida e é também um dos países com menor desigualdade entre ricos e pobres em todo o mundo. Como se não bastasse, a Noruega é um dos países mais fáceis de fazer negócio e praticamente atingiu o pleno emprego. Mas como a Noruega entrou nessa situação? O que o seu governo tem feito para conseguir proporcionar tanto bem-estar à sua população? O que tornou a Noruega um exemplo de administração pública? Bem, vamos ver tudo isso nesse vídeo. Talvez você esteja pensando que a Noruega fez tudo isso com base no liberalismo, reduzindo os impostos, tornando as demissões mais flexíveis e explorando os trabalhadores, fazendo-os trabalhar duro por pouco salário, certo? Bom, não é bem assim. As condições de trabalho na Noruega são muito boas e praticamente ninguém excede o horário de trabalho e nem precisa fazer cansativas horas extras. Na verdade, o número de noruegueses que trabalham mais de 50 horas por semana é de apenas 3%. Para termos uma comparação, a média de países europeus e dos Estados Unidos é cerca de 11%. Bem, vamos começar com a história de como a Noruega se tornou um modelo econômico dos sonhos de todos. Nos anos 60, ou seja, há pouco tempo atrás, a Noruega era um país com uma economia, digamos, modesta. O país praticamente vivia da pesca. O nível de vida dos seus cidadãos podia ser perfeitamente comparado ao de outros países europeus da época, como Portugal e Espanha. No entanto, a sua economia estava longe das grandes potências europeias, como o Reino Unido, a França ou a Alemanha. Porém, em maio de 1963, a Noruega reivindicou soberania sobre as águas localizadas no Mar do Norte. E o que essas águas tinham? Embora possa parecer incrível, em 1969, os noruegueses, depois de muita pesquisa, descobriram que aquelas águas tinham enormes reservas de petróleo. A Noruega tinha acabado de ganhar na loteria, e você já sabe qual é o problema de ganhar na loteria. Se você não souber administrar, em alguns anos poderá perder tudo. A verdade é que a Noruega rapidamente se tornou um dos principais produtores de petróleo, e os anos 70 trouxeram notícias muito boas. Nesse período, um acordo entre alguns dos principais produtores de petróleo fez com que o preço do petróleo subisse dramaticamente nessa mesma década de 70, provocando uma crise global por petróleo. No entanto, isso foi uma dádiva para a Noruega, pois de repente o país foi capaz de vender o seu petróleo muito mais caro e o dinheiro começou a fluir para os escandinavos. A Noruega tinha acabado de ganhar na loteria pela segunda vez. Bom, o que você acha que os noruegueses fizeram? Transformá-lo em Dubai? Começar a distribuir Ferraris por aí? Eliminar completamente os impostos? Não, muito pelo contrário. Para começar, toda ou quase toda a produção de petróleo estava nas mãos do governo, através de uma empresa pública chamada Statoil. E sim, é verdade que durante a década de 70 a economia norueguesa multiplicou seu PIB por 5, mas o governo não permitiu que toda a economia se tornasse dependente do petróleo. E isso é super importante. Imagine que o petróleo é a sua maior fonte de renda. Você faz com que toda a sua economia, ou seja, 100% dos seus recursos, se concentrem na extração de petróleo, que é o que está te deixando rico. Isso faz sentido, não é? Sim e não. Muitos países têm operado assim. Porém, o problema disso é que se o preço mundial do petróleo cair, ou se você ficar sem petróleo, o seu país, que depende exclusivamente dele, vai ter uma crise apocalíptica, já que vender petróleo é a única coisa que você sabe fazer. Portanto, a Noruega não desmantelou a sua indústria e reteve a produção de petróleo enquanto o resto da economia continuava a funcionar. Dessa forma, com uma rede empresarial desenvolvida, se o preço do petróleo caísse ou o petróleo acabasse, os noruegueses poderiam sobreviver. No entanto, apesar de ter a produção de petróleo controlada, o governo norueguês continuou a receber muitos lucros com o petróleo que vendia. E claro, o governo ficou com uma enorme quantidade de dinheiro. Tanto que quase não sabiam no que gastar. No entanto, em vez de construir arranha-céus e retirar impostos dos seus cidadãos, que aliás são dos mais altos do mundo, a Noruega optou por criar um cofrinho, ou melhor, um super cofrinho. Assim, a Noruega criou um fundo soberano, o maior fundo soberano do mundo. E se você está se perguntando o que é um fundo soberano, ele nada mais é do que um fundo de investimento governamental, no qual investe em ativos de todo o mundo, como ações de empresa, matérias-primas, moedas, títulos de dívida, imóveis, o que for.
O fato é que ele foi concebido como um fundo de previdência privada, portanto, o dinheiro poupado nesse fundo pertence realmente ao povo norueguês. E sim, aqui estamos entrando numa questão mais ideológica, porque para o governo, a riqueza natural do país pertence ao povo, bem diferente do nosso país, não é? Por isso, eles não privatizam a indústria petrolífera. E daí a ideia do Fundo Soberano. Vamos aos números. Para se ter uma ideia, o Fundo Soberano tem um valor aproximado de 1,3 trilhões de dólares, ou seja, um valor semelhante ao PIB da Espanha. Se dividirmos o valor deste fundo pelo número de habitantes da Noruega, obtemos que cada norueguês tem direito a pouco mais de 200 mil dólares. Isso não significa que todo norueguês possa pedir o seu dinheiro e comprar uma casa. É super regulamentado sobre como você pode gastar esse dinheiro. E basicamente você só pode utilizar os seus benefícios, e exclusivamente para financiar serviços básicos como a educação, a saúde, as infraestruturas do país, situações de crises gravíssimas ou para reinvestir os lucros no próprio fundo. Te dou um exemplo. Com a eclosão da pandemia, a Noruega anunciou que iria retirar 370 milhões de dólares do seu fundo soberano para combater os efeitos da Covid na economia norueguesa. E sim, amigos, para a Noruega, combater a crise tem sido tão fácil quanto simplesmente retirar 3% do seu fundo soberano e o problema estará resolvido. Além disso, a Noruega transformou o seu fundo soberano numa arma de política externa. Para começar, é importante dizer que o fundo investe em títulos ou dívidas de diversos países, e emprestar dinheiro para alguém é sempre bom, pois esse alguém vai poder te dar uma mão quando você precisar, vai te dever um favor e coisas desse tipo. Além dos países, o Fundo Soberano também investe em ações de empresas, mas investe apenas em empresas que não causem polêmica na sociedade norueguesa. Ou seja, nada de empresas muito poluentes, nada de empresas que têm escândalos de exploração de trabalhadores, nada de fabricantes de armas, enfim, nada que aos olhos da sociedade norueguesa não dê um bom exemplo. Na verdade, algumas dessas empresas excluídas são gigantes como a Airbus, a Boeing ou o Walmart. A Noruega também se tornou um dos maiores acionistas de empresas gigantes com um tremendo impacto global, como a Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon ou Samsung. Para dar mais exemplos, Apple, Microsoft e Alphabet, o Fundo Soberano Norueguês detém cerca de 1% dessas empresas. Isso permite à Noruega fazer parte do conselho de administração de muitas das maiores multinacionais do mundo, o que por sua vez lhe permite influenciar as suas decisões a seu favor ou na implantação dos valores do governo norueguês no poder. Além de tudo isso, o governo da Noruega continua a ser o acionista majoritário da sua empresa petrolífera estatal, agora denominada Equinor, com 67% das ações. Os 33% restantes de suas ações são negociadas publicamente e podem ser adquiridas por qualquer um de nós. E foi assim que a Noruega deixou de ser um país de pescadores que não aspirava muito para se tornar uma das nações mais prósperas do mundo. Muitos dirão que tiveram sorte e que encontraram petróleo, e eu digo que essa sorte é uma maldita sorte que arruinou muitos países. No entanto, a gestão norueguesa tem sido brilhante. Como sempre, vamos ao resumo de como a Noruega se tornou essa brilhante máquina de qualidade de vida e administração pública. Primeiro, reivindicação da soberania dos mares que banham sua costa. Segundo, uso inteligente da renda gerada através da venda do petróleo. Terceiro, manteve sua indústria em pleno desenvolvimento para não depender apenas de um único setor da economia. Quarto, criação do fundo de previdência para seus cidadãos, sempre pensando que todos os recursos naturais são propriedade do povo norueguês. E por último, investimento de seus recursos nas maiores multinacionais para obter notoriedade e influência mundial. E aí, gostou do vídeo? Escreve aqui nos comentários, você acha realmente que a Noruega possui a economia perfeita? Acha que essa forma de administrar os recursos é vantajosa a longo prazo? Vamos ler os comentários. Já deixa seu like e se inscreve no canal para me ajudar a trazer mais vídeos como este, combinado? Até o próximo vídeo.